Hoje nós estamos com o Eduardo Albano, ele é CEO da YouBook, é uma empresa especializada na produção de livros, de audiolivros, de videolivros, eu acho que seria isso, e a gente vai conhecer um pouco sobre isso hoje, né? Isso. Porque essa é a tendência mundial. Nós aqui na nossa instituição trabalhamos com uma plataforma, Eduardo, que tem uma série de e-books. Uhum. Então a gente quer entender um pouco hoje qual é a diferença, o que a tua empresa fez, o que faz diferente. Sei que é uma empresa muito grande, que é uma empresa que já expandiu, já rompeu as fronteiras brasileiras e já expandiu para outros países. Seja bem-vindo ao Café com o Reitor. E a primeira pergunta que eu queria lhe fazer qual é a formação que você tem, ou o que você fez para você fundar essa empresa? Você é o fundador também, é um dos Sou fundadores, né? fundador, né? Somos 4 fundadores originalmente, eu, Flávio, Fábio e Paulo, são 2 desenvolvedores, e eu e o Flávio mais de negócios, né? Primeiro, boa tarde, muito obrigado aí por esse convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês também, poder contar um pouco mais da nossa empresa. Assim, eu não tenho nenhuma formação específica, tá? Eu como a maioria, não vou falar a maioria, mas como vários casos aí de empreendedores, Começou jovem, né? comecei jovem, Que é um foquei clássico na muito área de no você, né? isso, foquei muito no trabalho, muito no desenvolvimento de tecnologia e às vezes não dá tempo de tecnologias se amadurecerem para um curso formal, então acaba que quem está no ramo de tecnologia ainda sofre muito essa dor, porque sente um pouco a faculdade dessa área distante do que está no mercado, né, do que está atualmente, e comigo não foi diferente, então eu comecei a empreender muito cedo, e acabei não focando na minha formação acadêmica, né? Não apoio isso, acho que o inglês e a formação acadêmica são básicos na vida das pessoas, mas acaba que por uma questão de agilidade, a área de tecnologia, você vê aí vários casos, até de engenheiro que vira desenvolvedor, advogado que vira desenvolvedor, que não necessariamente trabalha na área que se formou, né? Você, particularmente, é um clássico dessa sua área. Provavelmente começou muito jovem, descobriu a tecnologia muito jovem e é um daqueles genuizinhos que a gente tem. Essa semana nós tivemos que a universidade tem um colégio de aplicação. Uhum. Então nós tivemos uma feira de ciências, aquelas tradicionais feiras de ciências dos colégios, e me chamou a atenção demais um aluno do 2º ano do ensino médio. Ele desenvolveu um programa como se fosse um avatar. Uhum. Quer dizer, é um avatar, como se fosse, não, é um avatar, e esse avatar caminha pela instituição num ambiente, no metaverso. Uhum. E eu, há uns 3 meses, 4 meses, estava atrás de um especialista nisso. E aí, qual foi a nossa surpresa no último sábado, que a gente descobre que tem um garoto. Ele está no ensino. Ele é 2º ano, quantos anos ele tem? Ele deve estar com uns 16 anos, 17 anos, no máximo. No máximo, 15, 16 anos. E o desenvolvedor. Ele já tinha desenvolvido. Dentro da instituição. Já tinha um primeiro cliente também. Já. E eu já pedi para a diretora do colégio trazê-lo para nós conversarmos, que basicamente vai ser isso. Nós seremos o primeiro cliente deles. Ah, legal. Fala para mim, Eduardo, um pouco sobre o que é o Book. O que é o Book? O Book começou como uma plataforma de audiobook, né? Então a gente começou a olhar para fora do Brasil, viu alguns players tendo muito sucesso fora do Brasil com livros em áudio, né? E aí o Flávio me perguntou um dia, por que não tem isso no Brasil, Edu? Vamos investigar mais? E a gente começou a investigar. A gente fez um protótipo em PowerPoint, a gente foi para uma primeira Bienal em 2013, Bienal aqui do Rio. A gente começou a perguntar para as editoras por que não tinham, e elas responderam para a gente o seguinte: não, dá muito trabalho gravar, não dá para vender CD em livraria, quem teve essa iniciativa aqui no Brasil não foi à frente. Vocês se associaram de imediato a grandes editoras, né? Que foi o caso assim, né? Porque a gente tinha que começar de algum ponto, né? Sim. Então qual foi o nosso ponto de partida? A gente viu quem já tinha tentado gravar algum audiobook, tinha alguns poucos na época, e a gente foi tentar entender quais eram as barreiras de mercado para a gente entrar. E a gente viu, poxa, em 2013 o CD já estava morrendo, já estava nas últimas ali. O que a gente tinha de canal de distribuição para áudio era o celular.
Porque o plano, os aparelhos estavam ficando cada vez com a tela maior e começou a ter mais democratização do acesso a dados no celular. Naquele período ali, 2012, 2013, começou a expandir. A gente já tinha uma boa experiência nessa época, a gente falou, pô, não tem que distribuir livro em CD, vamos distribuir pelo celular, vamos fazer mídia onde o cliente vai consumir tudo. E esse foi nosso grande acerto. O que a gente fez? Se você me permite, eu acresceria mais um dado aí, que ele é muito interessante e tem um pouco a ver com a minha formação. Eu fiz pós-doutorado em Educação à Distância na Universidade Nacional, na Federal em Madrid. Uhum. E quando eu fiz esse pós-doutorado, deve ter uns 10 anos, 12, já não me recordo mais, a principal plataforma, a principal mídia que eles usavam era áudio. Uhum. Então, quando o Brasil ainda estava na onda das videoaulas, você sentado no computador, vendo a aula, eles já estavam numa outra geração. E aí, logicamente, eu quis saber o porquê. E aí visitei a universidade, que o pós-doutorado, você não senta para estudar, é uma pesquisa que você faz, tem um orientador, e ele te joga para o campo. E aí eu comecei a visitar os estúdios inúmeros da Universidade, da Federal de Madrid. E qual era a lógica deles? Era a lógica da democratização. Ou a velha lógica do rádio. Uhum. A velha lógica do rádio. Que até hoje é imbatível o rádio. Imbatível. Então, para eles, era muito democrático que a pessoa estivesse dirigindo, no ônibus, trabalhando em casa, fazendo uma coisa e ouvindo, como eles chamavam, as audioaulas. Uhum. E eu acho que a história dos e-books, eles têm a ver muito com isso. Eu estou certo? Não, sim, assim, de uma certa forma, o que a gente pensa aqui? O Brasil ele é um estatisticamente, como leitor de livros, a gente tem um percentual pequeno da população que consome. A maioria das pessoas falam que não tem tempo para consumir. E realmente, hoje em dia, quando você para sentar e ler alguma coisa, você vai ser disperso pelo celular, pela televisão, pela mensagem. E o bom do audiobook, é que você pode consumir no momento que você não precisa ou não pode olhar para a tela. Então, se você está no ônibus, se você está dirigindo, se você está fazendo qualquer outra coisa que você não pode ter atenção numa tela, você consome alguma informação, você consome um livro, você consome uma informação você está cozinhando. Importante. Cozinhando, exatamente. Um ato simples de cozinhar, você está ouvindo. Você está ouvindo e você está absorvendo aquele livro, a informação igual a leitura. Né? Então, a gente viu que o grande ganho era esse, não tenho tempo para ler. Pô, mas numa grande cidade, qual é o tempo médio que a pessoa demora para ir para o trabalho? 40 minutos. É isso aí. Seja lá qual for o transporte público, carro, tudo, não é amigável você ficar olhando para a tela. E você vê, hoje, o que é comum, as pessoas com fone de ouvido plugado aonde? No aparelho de celular. Então a gente fez uma plataforma que é de consumo ilimitado para as pessoas consumirem livros em áudio. Foi esse o nosso princípio e a tese inicial da nossa empresa. Que é a mesma lógica dos cursos de graduação, porque essa universidade, a UNED, em Madrid, ela ministra cursos de graduação na modalidade de distância. É a maior universidade aberta europeia. Então, você veja, eles usam essa mídia áudio como a mais importante, porque justamente por aquilo que nós falamos, que você concorda comigo, né? Pelo que eu já vi. Ela é mais democrática. Ela é mais democrática do que as videoaulas. Muito mais democrática. Mas eu confesso a você que, assim quando eu voltei do pós-doutorado, eu de imediato quis e implantei isso nos nossos programas de pós-graduação. E, por incrível que pareça, não deu certo. E aí eu queria conversar com você sobre isso também. Os nossos alunos, de início foi uma novidade, mas depois eles começaram a demandar as videoaulas. Então nós tivemos que retroceder. Eu não tirei as audioaulas do ar, dos programas, né, da plataforma, do ambiente AVA, né, mas acrescentei também as videoaulas. Vocês tiveram essa dificuldade quando vocês... Não, a gente, muito pelo contrário, a gente conseguiu pegar coisas que eram muito mais visuais também, como revistas, por exemplo, transformar em áudio. Mas eu tive uma experiência com educação
até com o Mário Márcio, que trabalha aqui também, a gente fez uma iniciativa com várias instituições de ensino para gravar aulas para o Enem. Para o Enem, com professores famosos, com grandes grupos escolares. A gente acreditou muito nessa plataforma. A gente viu também uma baixa adesão. Eu acho que também o sistema de ensino está se renovando, ele está se reinventando. O que mais tem agora é EdTech, né, que chama, que as instituições elas estão tentando implantar cada vez mais tecnologia. Eu vejo a assim grande realidade é que o Brasil está muito atrasado. Mas você acha que é só o Brasil ou isso pode ser uma questão assim mais mundial, assim, se a gente for falar? Não é só o Brasil, porque eu quando fiz doutorado, eu fiz um estudo comparado, aí é doutorado, não é mais pós. Eu fiz um estudo comparado, mas utilizei como meu ambiente, meu espectro de estudo, a América Latina. Se eu acho, por exemplo, como eu estou citando, o Brasil, você não imagina a Argentina. A Argentina, eu tive um contato muito grande com a Universidade Nacional de Cuyo, que é uma universidade federal, que fica em Mendoza, essa universidade. Uma universidade imensa, um campus universitário do tamanho do nosso, imenso, imenso. E a educação à distância para eles, os cursos da modalidade à distância, é alguma coisa de uma realidade há 5 anos. 5. O Brasil já está quase 15 já. O Brasil tem 15 anos aí. A UNED já está com... Quando eu fui fazer pós-doc, eles já tinham 40 anos que eles ofertavam direito na modalidade à distância. Então, fazendo uma conta conservadora, eles já estão há 50 anos. Então, você tem razão, não é só o Brasil. Eu consigo falar a partir dos países que eu estudei, que são os países da América do Sul, Chile, Paraguai, Uruguai, Brasil, e a gente faz uma análise comparada para a gente entender qual é o nível de evolução. Mas se nós formos comparados com países europeus, é muito diferente. É muito diferente. O que eu acho assim, se a gente pensando no áudio, de repente se a gente fizer uma aula em áudio, de repente o aluno está muito mais acostumado com a questão visual ali, de parar e de dar atenção. Eu acho que o brasileiro é muito visual, mas se for um estudo complementar, alguma coisa que você passa ali de uma matéria ou algum complemento para o aluno ele poder se preparar para as provas ou ele poder consumir como um material adicional, de repente funciona mais. Então, assim, não quer dizer que o áudio não funciona ou que o vídeo funciona mais. Eu acho que a gente tem que acertar aí no tipo de produto que a gente vai entregar e qual é o momento adequado para ele consumir. E aí é um desafio nosso aí, como indústria de áudio, como instituição de ensino, tentar desvendar, fazer teste. E eu aqui, como representante da empresa, eu até te falo que eu estou super aberto aí. Se você quiser explorar mais esse desafio, a gente pode ir junto para tentar achar esse formato. E aqui nós temos diferentes públicos, né? Vai lá do garoto lá de 10 anos do fundamental ao aluno da pós-graduação, que não tem idade. Mas eu digo a você que, tradicionalmente, nós, você, nós, instituição de ensino, você, temos aí um desafio. Temos um desafio. E acredito que esse desafio passa muito mais pela credibilidade do produto, pela qualidade do produto. Exatamente. Esse é um desafio do brasileiro. Em aceitar as novas tecnologias, de que elas sejam adequadas ao modelo brasileiro. Você vê, tem gente até hoje que faz uma brincadeira absolutamente sem graça, porque desconhece e fala, esse é formado em cursos de modalidade de distância. Esse fez EAD, é assim que o povo fala. Esse fez EAD. Mal sabe ele que os maiores resultados hoje, junto ao Ministério da Educação, os melhores resultados são advindos de alunos que estudaram na modalidade de distância. E é lógico que o aluno estuda na modalidade à distância, ele logicamente segue uma trilha de aprendizagem, mas ele tem que sentar para estudar. Mas olha, a pandemia fez todo esse pessoal pagar a língua, né? Porque acabou que ficou todo mundo em EAD. Mais ou menos. Mais ou menos. Eu vou lhe explicar o porquê. Porque nós temos uma experiência grande de campo, né? A gente fala, mas observa o tempo todo. E carreiras tradicionais, como direito, por exemplo, não mudou. Estão todos no presencial. Pedagogia. Não, mas durante. Durante esquece. Todo mundo para EAD. Todo mundo para EAD. Todo mundo, não tinha como. E aí qual é a diferença? Aí você começa a falar assim, você estudou no EAD, você ficou 2 anos de pandemia, aí 1 ano e meio, quase 1 ano e meio, 1/3 da faculdade
você ficou em EAD. Qual foi a diferença que fez na sua vida? Entendeu? Uma provocação que eu estou fazendo reversa que a gente viveu um choque de tecnologia, a gente foi obrigado a conviver com a tecnologia. Eu imagino para todos vocês aqui, de ter que se preparar para em semanas ter que adaptar o sistema, ensinar, porque vocês tinham que continuar prestando o serviço de educação ali para o aluno, e empresas obrigou a fazer reunião, aquela coisa de viajar para São Paulo para fazer 2 reuniões, acabou, virou mais. Tudo à distância. Eu estou viajando bem menos mesmo. E eu acredito, você não acha que, desculpa te perguntar, não, assim, fica à vontade. Mas que deu também uma quebra, uma quebrada nesse gelo aí? Na realidade, trouxe os alunos, os incrédulos, para a realidade. Olha, aqui também funciona. Nós não tivemos problema nenhum de virar a chave, porque nós já trabalhamos... Vocês já eram tecnológicos. Já há 12 anos. Há 12 anos que nós trabalhamos com graduação na modalidade de distância. Foi simplesmente tirar o aluno daqui, desse sistema, e jogar ele dentro de um ambiente. Logicamente, nós paramos o sistema institucional, o processo, por 2 semanas, que é para migrar os alunos de uma plataforma para outra, que era um trabalho meramente administrativo, porque o pedagógico estava pronto. As crianças do colégio também foram bem, porque nós tínhamos e temos muita experiência. Mas há instituições de ensino básico, colégios, que levaram 6 meses tentando se encontrar. Há universidades que nem voltaram. Pararam simplesmente e ficaram ali. Hoje, como tudo tem um sistema híbrido, assim, de ter matéria que continua no EAD, mesmo no curso presencial? Tem. Já antes os cursos presenciais hoje... Tô falando no geral, tá, no geral, não... os cursos, por exemplo, um curso de medicina. Hoje você, por uma força de legislação, um curso de medicina, ele não pode ser ofertado na modalidade de distância, mas aí tem que entender. Quando você fala ofertar na modalidade de distância, significa que você está ofertando o curso todo na modalidade de distância e os estudantes fazendo as provas presenciais, que é o que está na lei. Só que a legislação já diz que esse curso de medicina, por exemplo, e todos os demais, podem ter 40% de disciplinas ministradas na modalidade de distância. Então, hoje, um curso de medicina, por exemplo, você pode ter 60% presencial e 40% à distância. O que a gente faz, medicina tem muitas características, mas vou usar, por exemplo, biomedicina. Biomedicina não está nesse pacote do 60-40. Biomedicina você pode ministrá-lo totalmente na modalidade de distância. Mas a instituição acha que determinados cursos, como por exemplo biomedicina, tem que ter atividades práticas presenciais. Então, hoje nós temos de biomedicina, educação física, nutrição, alguns cursos da área da saúde, que tem uma carga horária na modalidade de distância, geralmente disciplinas teóricas, e as práticas são práticas verdadeiramente práticas. São práticas realizadas nos laboratórios. Perfeito. Fisicamente, o aluno está ali. Concilia todo mundo. Ele está ali fazendo. E aí vê que abre a janela para o áudio e vídeo aí. Exato. E a questão é testar mais e aí chegar nesse nível da Universidade de Madrid, você conseguir aos poucos ir quebrando esses paradigmas, porque você consegue aprender muito, você assimila muito ouvindo, a gente assimila muito ouvindo muita coisa. E é muito engraçado que o pessoal gosta de falar assim, não, brasileiro não sei o quê, brasileiro é absolutamente conservador, muito conservador. Quando se fala então de modalidade, de metodologia de ensino, ele é mais conservador ainda. Há gente esclarecida, que faz essas piadas sem graça de fez EAD, totalmente desconhece a qualidade dos projetos e dos programas. E essa é uma dificuldade muito grande para o Brasil, porque não aceitar que a tecnologia chegue nos sistemas educativos é muito ruim, porque não cresce. Você veja um audiolivro que vocês têm, ele é absolutamente importante para os nossos alunos. Principalmente porque essa geração agora, ela não vai à biblioteca física. E eu estou lhe dizendo verdadeiramente. Nós temos uma biblioteca física com mais de 50 mil exemplares, cerca de 20 mil títulos. 20 mil títulos. Se você for olhar, e temos uma bibliotecária atuante, se você for olhar, eles quase não vão à biblioteca física. Mas se você entra nas plataformas que nós temos, disponibilizamos, as bibliotecas virtuais, o acesso é permanente, é diário, o tempo todo.
Então, há de se mudar essa concepção no Com Brasil, né? certeza, com certeza. E eu costumo até dizer o seguinte: não adianta você querer entregar um livro para quem não tem o hábito de ler. Para quem nunca pegou um livro para ler. Você vai entregar o livro para quê? Porque ele já não está acostumado a ler, já não está acostumado a abrir aquilo ali. Ele vai olhar e vai jogar para o lado, né? Mas agora, quando você entrega o mesmo conteúdo, a mesma informação, no meio que ele está acostumado a ver, que pode ser uma tela, pode ser o fone de ouvido, você acha que não vai abrir e chamar a atenção dele para um livro? Por quê? Porque ele ouviu aquilo ali, ele vai assimilar o livro, quando ele passar na livraria vai falar, opa, É isso aí. eu já li isso aqui. É. E aí tem aquela coisa ali da vaidade humana de querer colocar na estante. Aí compra e coloca na estante, ou compra, lê também, lógico que ele não vai comprar só para comprar na estante. A gente que está acostumado a ir em Bienal, eu acredito que o senhor também, você vê o pessoal com malas de livro. Eu fico pensando assim, pô, será que vão ler isso tudo? Não vai. Não vai. A taxa de leitura ela deve ser muito menor. Não vai. Mas assim, se eu conseguir colocar o livro no meio que ele está acostumado a ouvir, putz, eu acho que esse que é o caminho perfeito. E para o autor, no final das contas, ele não quer saber se está em papel, se está digital. Ele quer saber que aquela obra que ele criou, ela está sendo consumida de alguma forma. Mas quando você... a gente está falando sobre essa história dos e-books, dos livros, dos audiolivros, né? Mas eu acho que tem uma coisa que antecede a isso, que é o hábito de leitura. Uhum. O hábito de leitura não é o hábito de você pegar e ler, porque você tem uma leitura da vida. Você tem aí uma leitura involuntária. Você lê gestos, lê comportamentos sociais. O hábito de leitura não é de pegar o livro. E você acha que o brasileiro lê muito ou pouco? Muito pouco. O quê? Eu acho que o brasileiro lê pouco, mas muito. Eu acho. Não. Você acha que lê muito? Com certeza. Bom, esse é um dado... Ele não lê livro. Mas ele está direto, é o maior público do Facebook, um dos maiores do mundo. Sim. Lê site de jornal, você vê que as maiores taxas, aqui a gente tem audiências altíssimas. O WhatsApp, está todo mundo no WhatsApp. Olha, eu já me contradizendo. Você veja, eu estou falando que a leitura não se dá só no livro físico. Não, então, na isso que eu realidade, estou falando. A gente então, lê assim, o tempo inteiro, consome o tempo lê todo, muito. Né? Eu acho que o brasileiro lê muito, que o brasileiro, por outro lado, de ser conservador, ele é muito adepto à tecnologia. Vê as redes sociais, vê as coisas, e você está lendo ali o tempo todo. Você está com a cara na tela, está lendo, você está no WhatsApp, você está lendo. Aí é o seguinte, ele não está consumindo a informação do livro, mas tem muita leitura ali. Né? Então esse que é essa é uma provocação que a gente faz. Não, o brasileiro lê, calma. Verdade. Mas ele tem que chegar no livro ali e cabe a gente aqui seduzir. Verdade. E mostrar ali o lado legal do livro e para atrair mais o público. Mas, independente disso, eu acho que o hábito de leitura, e eu estou falando agora como professor, né? Uhum. O hábito de leitura, ele precisa ser incentivado pelas famílias e pelas escolas, pelos professores. Por exemplo, no meu colégio, os alunos leem um livro pelo menos a cada bimestre. Então, eu garanto que ele, ao final do ano, leu 4 livros. 4. Não, olha, ao final da formação dele, ele leu vários livros. E aí eu vejo, uma coisa engraçada que aconteceu hoje comigo. Olha que coisa interessante. Eu liguei para uma amiga e falei, nossa, você viu que o fulano, um amigo nosso, estava com a Viola Davis? Viola Davis? Quem é a Viola Davis? Como que você não sabe quem é a Viola Davis? Acabou de ganhar. Não sei não. Então, é uma pessoa que... não tem uma leitura farta. Ou lê o que também? O que lê também? Essa história que o brasileiro também está ligado na leitura, ele lê, sim, ele lê o tempo todo. Ele lê o que ele quer. Exatamente. Que é o que dá prazer. Mas a gente tem que mostrar para ele o prazer do livro. Então, esse que é o nosso desafio. Vamos ao ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Eu te digo o seguinte, eu tenho 3 filhos, um é recém-nascido, mas eu tenho um de 8 e um de 13. Já criou o hábito de leitura. Eles leem muito. Eles me pedem livro, sabe? Eu assumo que da idade deles eu não pedia livro para os meus pais. Mas os meus 2 mais velhos ali, eles me pedem livro. E livro físico, eles querem ler. E aí pode ser mangá, pode ser qualquer outra coisa, mas sim, eu incentivo a leitura. E é difícil para um pai, o filho pedir um livro e você não dá, né? Você fala, não, escolhe um carrinho. Não, livro a gente acaba... Eu tenho 2 filhas. Uma já está bem grande, já com 27 anos. 28.
e a outra tem 16. Essa de 16, eu me recordo quando ela era pequena, com 3, 4, 5 anos, toda sexta-feira nós íamos a uma determinada livraria e ela escolhia um livrinho. Toda. Então isso você logicamente cria, né? Será que essa geração está lendo mais, então? É uma De incógnita, repente os né? colégios estão incentivando Você sabe por mais? que é uma... Pode Não, ser. os colégios sempre incentivam. Isso não tem É que a dúvida. gente tem que incentivar com esse prazer. Quando é Aí é que obrigação, tá. a gente foge da obrigação, né? Aí é que Então tá. eu acho que é achar ali os livros que são do interesse, passar o conhecimento É. de uma forma legal. Eu acho que o desafio da... E aí é que tá. Às vezes, eu vejo isso na prática, né? Que a gente tem um colégio de aplicação. E aí eu vejo as crianças, a diretora diz, olha, o livro desse período é livro tal. E, logicamente, depois tem uma prova, um trabalho em grupo, alguma coisa. E aí eles não leem o livro, pegam um resumo no dia anterior, o livro de repente tem 50 páginas, leem um resumo de 4, 5 páginas e vão. Esse é o aspecto. Nós estamos falando, você vê, começamos a falar sobre a questão dos audiolivros, dos e-books, né? E fomos para uma... Nos afastamos da tecnologia e caímos no senso comum. Ou seja, apesar dele ser áudio, se você não cria o hábito de leitura... Exatamente. Que o hábito de leitura é também ouvir. Eu estou lendo os seus gestos, você está lendo os meus também. Não vai adiantar ser um áudio. Não vai adiantar ser um áudio, ele vai achar um saco, ele vai querer ouvir Coldplay. Com certeza. Vou ouvir o Coldplay. Ou o youtuber ali. Não estou dizendo que ele não tem que ouvir. Mas e eu vou te dizer, tem muito... É difícil. E aí, assim, continuando nisso, eu falei de youtuber, tem muito conhecimento no YouTube. Claro. Você escolheu o que você vai... Tem muita bobagem, tem muita coisa horrível ali, mas tem muito conhecimento. Então, se você direcionar seu filho para a parte de conhecimento, e hoje, assim, eu não sei se o público aqui que tá vendo a gente concorda comigo, mas você pensa o seguinte, eu quero consertar meu celular. Você vai no YouTube e tem alguém explicando o vídeo sempre dali. Um tutorial, né? Tô com um problema, sei lá, em qualquer outro lugar, na máquina de lavar, vem alguém e dá um macete ali. E ali tem informação. Então hoje a gente tem uma explosão de informação na nossa vida. O vídeo ele é muito mais natural. E aí você fala assim, qual o desafio da sua empresa? O que vocês têm de desafio? É justamente esse ponto que você colocou. É criar o hábito. Como que eu crio o hábito? Como que eu consigo entrar ali na cabeça das pessoas? Esse é o ponto. Que é o mesmo hábito da leitura no final das contas. Né? Então, esse é o ponto. A gente não tem uma tecnologia que disputa com nada, uma tecnologia não substitui a outra, a TV não substitui o rádio não substitui o jornal impresso. Muito pelo contrário, elas se complementam, elas enriquecem a maneira de entregar informação, e o audiolivro é mais um meio, é mais uma força aí que a gente tem para entregar conhecimentos em vários níveis. O que você vê para o futuro? Vamos ter um futuro aí a médio e longo prazos. O que você vê a médio prazo para os audiolivros? Como é que você vê? Como é que a médio prazo, eu acho que veio para ficar. Cada vez mais as editoras já estão lançando. Assim, o futuro, quando a gente pensa em futuro, a gente olha para fora. Né? Por quê? Porque se a gente olhar para Estados Unidos e Europa em determinadas indústrias, a gente consegue prever um pouco o futuro. Né? Então, eu te digo hoje, a Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, a editora, o livro já sai impresso, em e-book e em audiobook. Já sai direto. Aqui no Brasil... Até por uma questão de acessibilidade, né? Por uma questão de acessibilidade também. Também, né? E mais também por uma questão de consumo. Já entrou na vida das pessoas. Ela já tem o hábito de consumo, de consumir o áudio. Aqui no Brasil, impresso, o e-book ele foi ali aos trancos e barrancos. Você tem que ter tecnologia para você entregar para as pessoas, mas está crescendo cada vez mais. E o audiobook também vem com esse complemento. Então, médio prazo, eu acho que já começar a sair todas as edições de livro nos 3 formatos. Na e-book, a gente tem uma editora que a gente tem os livros nos 3 formatos. Então, e como é que é esse processo? Só para a gente entender o processo na prática. Eu tenho um livro meu,
Aí eu vou te entrego o livro. Uhum. Tá aqui o livro, Eduardo. E aí, o que faz depois? O que vocês fazem? Vamos lá. Tem Na vários prática, coisa cenários. bem prática. Eu sou editora, eu negocio. Você tem um livro, eu negocio direto com você como se fosse qualquer outra editora. Compra os Fala o direitos seguinte, autorais. compro os direitos autorais, vou colocar seu livro na livraria, mas eu me comprometo já em fazer a versão de e-book eletrônica, que é para você ler na tela do celular, do Kindle, tudo, e o audiobook. Então eu já te entrego as 3 versões do livro e faço um... Vocês também funcionam como editora também. Se eu quiser publicar minha tese de doutorado, vocês publicam a gente e entregam o produto já. E a gente negocia os royalties aí. Mas eu também, como que eu comecei? Eu não tinha editora, não tinha nada. O que eu fiz? A gente foi nas editoras grandes, nas editoras tradicionais, falou o seguinte, você tem audiobook? Não. Esse livro aqui você tem em e-book e em impresso? Sim. E o áudio? Eu tenho direito, mas eu não vou investir. Então tá bom, então eu invisto. Vou fazer uma parceria. E a gente divide o lucro. Show. E a gente foi fazendo isso com várias editoras, e aí a gente cresceu muito no mercado. Na prática, fazendo vocês isso. Têm um sistema de informática que faz a leitura do livro, ou você tem alguém que lê mesmo? Só voz humana. A gente não faz nada automatizado. Porque cansa. Então você tem um locutor, é isso? Vários. Vários locutores? Muitos locutores. Tem 16 estúdios. Nossa! E a gente atores, sabe? Eu te digo, Malu Mader já gravou, Paulo Betti. É mesmo? Tem muitos atores, muitos narradores que são, às vezes, atores de teatro, locutor de rádio. E aí contrata por obra certa? A gente contrata por obra, só narrador profissional, porque foi aquilo, você tocou num ponto ali no início da entrevista aqui, que foi o seguinte, às vezes a gente disponibiliza uma coisa para o aluno e ele não gosta e não sabe por quê, e ninguém sabe por quê. Então, o áudio, ele quando é mecanizado, quando ele é um áudio com voz automática, percebe, né? Às vezes é bom, mas aquilo te incomoda e você não sabe por quê. E você fala o seguinte, olha, isso daqui não serve pra mim. É a mesma coisa, ouvir alguma coisa relatada pela Fernanda Montenegro. Aquela voz maravilhosa dela. Você quer ouvir. Você quer ouvir. Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que conquistar na voz ali. Isso. E a voz humana, ela tem personalidade, que a máquina ainda pode chegar lá algum dia, mas ela ainda não tem essa personalidade, as entonações certas, tudo. Então, a gente aposta muito na voz humana, a gente não faz nada automatizado. Fizemos vários estudos, já fizemos vários testes e não tem como. Não tem nada melhor do que a voz humana, porque é justamente isso. A gente tem que, quando a pessoa começar a ouvir, tem que ser agradável para ela e tem que ser o que eu te digo assim, sabe quando você está lendo e fica uma voz na sua cabeça? Sim, claro. Então a gente tem que chegar próximo, é utopia, mas a gente tem que chegar próximo daquela voz e deixar a sua cabeça criar, sua imaginação criar, como se você tivesse a experiência de ler um livro mesmo. Né? Então, os clássicos, vocês já fizeram os clássicos muitos, dos autores brasileiros? Muitos. Tem muito livro para gravar. Nós somos o maior acervo de audiolivro em língua portuguesa do mundo. A gente começou a gravar em 2014, então a gente está muito à frente, mas comparado com uma biblioteca, o nosso acervo ele ainda tem muito que crescer, e aí por isso que eu te digo, qual é o futuro? A médio prazo é o que acontece fora do Brasil, as editoras já saírem com audiolivro, que você ajuda a criar o hábito também. Lógico. Quando você tem mais ofertas, né? Quando você consegue colocar ali o formato sempre disponível para o público, você consegue atrair mais o público. Você acha que em algum momento o Brasil vai legislar sobre isso? Por exemplo, por ser mais claro, todos os meus livros aqui, todas as vezes que eu sou avaliado pelo Ministério da Educação, eu tenho que mostrar a acessibilidade do livro, ou seja, um cego precisa ouvir, e aí a gente tem um programa, que agora esqueci o nome, e esse programa transforma de uma maneira digital, tecnológica, o texto em áudio. Você acha que em algum momento o Brasil vai legislar sobre isso? Eu falo, olha, a partir de agora, por uma questão de respeito... Se eu não me engano, para compra pública já é assim, tá? O livro ele tem que ser acessível, ele tem que entregar em todos por uma questão de acessibilidade, né? Não é uma questão comercial, é uma questão de acessibilidade. E como é que vocês hoje estão comercializando os livros de vocês? Por exemplo, para a minha instituição, como é que seria isso? Não, o que a gente faz hoje são pacotes de assinatura. Tá? Nossa plataforma é uma plataforma de consumo ilimitado. Então você paga assinatura individual? Assinatura individual com consumo ilimitado. Interessante. Tá? E a gente faz parceria com escolas, bibliotecas, com empresas.
que aí a gente faz um pacote de assinaturas conforme a quantidade de clientes ou de alunos ali que queiram ouvir. Que queiram Eduardo, ter acesso à biblioteca. Né? nós estamos chegando ao final desse Foi rápido. podcast. É rápido, né? É um café com o reitor É o rápido. papo bom, É, descontraído que é passa verdade, é rápido. verdade. A gente gostaria de ouvir um pouco que você colocasse um pouco mais sobre o produto que vocês têm. Agora, já falando uma questão mais comercial dele. Sim, Como sim. é que vocês estão com isso? Sim, hoje nós somos, como eu estava falando, uma plataforma de consumo ilimitado. Você paga, se eu não me engano, R$16,90 por mês e você tem acesso a todo o nosso acervo. A todo o O acervo? que é todo o nosso acervo? Audiolivros, que é o principal, que é a Sim. nossa força, a gente começou com isso, mas hoje nós temos uma banca virtual, então a gente tem jornais, revistas em áudio, tem para ler também, mas temos em áudio, temos podcasts, temos séries e documentários, são interessantíssimos, são conteúdos que a gente licencia da BBC, do New York Times, da Reuters, e a gente faz ali vários documentários parecidos com o documentário que você está na Discovery Channel ali, que você tá, às vezes você está em casa, você está virado para o lado, mas você está ouvindo aquilo ali, é a mesma sensação que a gente entrega. E é uma plataforma para o consumidor final, né? Assim, vamos falar assim, é um Netflix de livros, né? Então, você entra, a partir do momento que você entra ali, você tem acesso a 400 mil conteúdos. Tem muito livro em inglês, muito livro em espanhol, muito livro em português. Então, quem está aprendendo outras línguas assim e quer ter a prática ali de ouvir, claro, a gente tem ali um ecossistema muito bom para isso daí. Hoje nós estamos fora o Brasil, mais de 10 países. Tem 2 países na Europa, Espanha, na maioria... língua inglesa? Não, língua inglesa. A gente chega nos países de língua inglesa de forma orgânica, mas os países que a gente atua comercialmente é língua hispânica ou portuguesa. Que são mercados que estão mais próximos? Mais próximos e, como a gente estava conversando, naquele nível de maturidade de que tem ali tem mais oportunidades para a gente investir. Os mercados americanos, o mercado de língua inglesa, eles são os mercados mais maduros, tem players muito grandes, a gente ainda não tem tamanho para competir diretamente nesses mercados, mas a gente vai chegar lá. Mas a gente, pelo menos aqui na América Latina, a gente já conquistou bem, nós somos a maior plataforma da América Latina e a gente tem uma oferta muito boa aí para o nosso usuário. Eduardo, parabéns pelo trabalho, de verdade. Muito obrigado. Você está fazendo um trabalho educativo. Não é um trabalho de comercialização de livro ou de conteúdo. É um trabalho que tem um fundo educativo muito grande. Eu lhe parabenizo por isso. Porque, de certa forma, você está fazendo com que as pessoas, um determinado grupo, tenha acesso. É transformacional, né? Exatamente. Você consegue entregar uma coisa que a gente consegue, impacta, recebe feedback sobre isso, que a gente consegue transformar a vida das pessoas ali, de muitas pessoas. Você tem isso como pano de fundo um trabalho pedagógico maravilhoso. E por isso eu lhe parabenizo, porque que precisa ser divulgado também. Eu sou muito ligado nessa questão da acessibilidade. Eu sei, como eu já lhe disse, nós usamos as audioaulas, como nós chamamos aqui, por uma questão estratégica para os programas, né? Mas isso tem como pano de fundo a possibilidade de levar conhecimento bons de uma outra forma, às vezes mais prazerosa, considerando o perfil do leitor, né? O perfil do leitor. Então, você pode ter um leitor que vai querer ficar na praia com o livro aberto lendo. Você vai ter um outro leitor que vai estar lá com os fones, deitado, pegando sol e ouvindo tudo aquilo, consumindo informação. E por isso eu lhe parabenizo, porque nós estamos caminhando para um desenvolvimento muito bom. Com certeza. Para a educação e para a cultura do nosso país. Com certeza que isso daí é a nossa meta também, transformar a vida das pessoas e popularizar, democratizar cada vez mais o acesso à informação, a livros, à literatura. Então, acho que a gente está ali nessa luta. A gente sabe de todos os desafios que tem, mas muito satisfeitos com os resultados que a gente tem alcançado. Temos que fazer uma parceria com a nossa instituição. Vamos fazer. Até para que nós possamos, de alguma forma, vocês possam medir
Vamos avaliar. fazer e divulgar rápido aí, Claro, os alunos. claro, verdade. Que a gente consegue fazer junto aí. Muito obrigado. Tá bom? Muito Hoje obrigado. nós estivemos no Café com o Reitor, no nosso podcast, estivemos com o Eduardo Albano, ele falou um pouco sobre o trabalho da empresa dele, da Ubook, um trabalho pioneiro no Brasil. Eu sei que ele é pioneiro, porque eu já tive a possibilidade de experimentar esse tipo de tecnologia fora do país, e eu sei que é um grande desafio. E, mais uma vez, eu parabenizo pela possibilidade e pela democratização da cultura nesse país. Agradeço muito o convite, espero ver vocês mais vezes aqui. Nos veremos, com certeza. Muito obrigado.